Não, e o pior você não sabe. Não. E detalhe, Até aí tudo bem. aí é que tá, né? Oi, gente, eu sou a Rochelle. Estamos mais uma vez aqui com vocês com a História da Prima, a sua fofoca mais psicanalítica da internet. Oi, gente, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga e psicanalista. Estou aqui toda semana fazendo fofoca sobre as pessoas. E hoje parece que a Rochelle tem uma fofoca para contar pra gente. Eu estou muito feliz, Fê, porque hoje a gente tem uma fofoca do amigo da prima. A gente achou que só as amigas que iam compartilhar histórias, mas a gente está aí com uma história do amigo da prima. E ele trouxe essa história pra gente porque ele está acompanhando os nossos programas e ele quis falar um pouco também do lado masculino, né, de algumas situações. Então ele conta que ele sempre foi um homem que gosta de dançar, que todos os ritmos mais variados, e em um determinado momento da vida dele, ele percebeu que isso era um problema para o estereótipo masculino, né? Então ele conta que quando ele tinha uns 13, 14 anos, ele começou a fazer aula de dança de salão, e só que todo mundo falava que dançar não era coisa de homem, né? Que se ele ficasse dançando, ele era gay. Então ele escondia das pessoas que ele fazia aí aula de dança de salão, ou quando tinha festa que o pessoal começava muito antigamente dançar axé. Esse amigo da prima, ele é mais velho. Então ele começava a dançar axé. Ele também às vezes tinha que se segurar para dançar, porque senão ficava rolando esses comentários. E aí, em um determinado momento, ele entrou também para o teatro. A gente vê que ele é um cara bastante ligado a essa questão das artes, né? E aí, quando ele entrou no teatro, tinha uma menina que era afim dele. Ah, e ele também não contava muito que ele fazia teatro, porque quando ele falava que ele ia fazer teatro, os amigos comentavam que ele era gay, que até parece, ele ia entrar para um grupo de teatro, não era coisa de homem. E aí ele começa nesse grupo de teatro, e aí dentro do teatro ele também começa a ter situações que são situações desconfortáveis, porque tem uma menina que tem interesse nele, e ele não tem interesse nessa menina. Só que todo mundo do grupo de teatro fica pressionando ele a ficar com essa menina, porque homem tem que ficar com todas as meninas que dão em cima. E ele não tinha interesse nessa menina, tanto que ele fala que ficou um ano aquela coisa da menina demonstrando interesse, e ele meio que saindo ali pela tangente, né? Até que uma hora ele acabou cedendo aí a essas pressões e ficou com a menina, mas ficou só um dia. A menina também sabia que ele não tinha interesse, porque ele meio que deixava claro, mas mesmo assim ela seguia pressionando para eles ficarem. E aí ele ficou uma vez só e nunca mais aconteceu, mas só para as pessoas pararem de falar dele, né? E aí ele lembrou de uma outra situação também, que um dia ele estava numa festa e tinha uma menina do teatro que ele era afim, e aí começou a tocar algum ritmo assim de música, ele não lembra se era axé, funk, e ele começou a dançar, e essa menina falou que o jeito que ele dançava não era coisa de homem. E aí ele se sentiu, né, meio assim, parou de dançar. Só que aí na mesma noite, uma amiga dessa menina meio que percebeu o jeito que ela falou com ele e não achou legal e começou a dar em cima dele, e ele pegou e ficou com essa amiga da menina que ele era afim, meio que só para dar uma cutucada na menina, porque ele tinha que se sentido incomodado. E aí o tempo passou, ele dançava muito bem e ele dava, antes de começar a trabalhar na profissão que ele escolheu, ele dava aula de dança, de salão. E um dia, quando ele já estava na fase adulta, ele comentou num grupo de trabalho, assim, que ele, antes de trabalhar no que ele tinha se formado, ele dava aula de dança de salão. E aí um cara virou e falou: Nossa, mas eu nunca contrataria um cara, um homem,
que deu aula de dança de salão. Aí ele questionou esse cara e o cara não sabia explicar o porquê dessa fala e o porquê desse preconceito, né? E então ele traz essa questão de que ele sempre os gostos dele nunca estavam de acordo com o que esperavam dele, né? Do estereótipo que esperavam dele. E isso foi uma coisa que ele demorou para conseguir estar ali em paz, né? Com essa situação. Então, eu acho legal a gente falar um pouco também dessa questão masculina que a gente também vai colocando dentro de caixas e querendo que os homens cumpram esses papéis, né? É verdade, mas de cara, Rô, a gente precisa dizer que os homens também sofrem por esse padrão, mas muito menos que as mulheres, né? Os homens, de uma certa forma não, os homens são uma maioria psicológica, né? Como a gente diz na psicologia, e não é maioria por conta de números, é maioria porque eles têm mais força. Então, um homem branco tem mais força que qualquer outro tipo de homem e qualquer outro tipo de mulher. Isso, óbvio, vide padrão e a cultura que a gente vive, né? Então, tem coisas que a gente... Então, quanto mais próximo do homem branco, melhor. Né? Então, quanto mais próximo do homem hétero, quero dizer, né? Homem gay branco não vale. Ainda assim, homem gay branco ainda é acima do homem preto, né? Mas tudo bem. Isso é um outro assunto. Mas então, assim, homens sofrem sim, mas, né, culturalmente ainda assim é menor que as mulheres. Mas como a gente não está falando de militância aqui, como a gente está falando psicanaliticamente, e toda dor é dor dentro da psicanálise, não tem uma dor maior, uma dor menor, toda dor é dor. Eu achei muito interessante essa história. E só fazer um parênteses, que quando você estava me falando, me veio que, assim, tem uma outra coisa dentro de tudo isso, no teatro, também tem um preconceito se você é hétero. Né? Também tem um preconceito se você Não, você não é bi, mas você nunca experimentou, mas você nunca ficou com homem, mas você nunca ficou com mulher. Nossa, mas como é que é isso? O que eu quero dizer com esse tipo de preconceito ou com esse tipo de fala? Né? Que todo lugar que a gente está, esperam coisas da gente. E qualquer coisa que saia do que eu espero de você é inadequado. Então, se eu espero que você seja lésbica, você ser hétero, você é inadequada. Se eu espero que você seja magra, você ser gorda é inadequado. Sei lá. Né? Então, o que quer que seja, perto do que a cultura aceita ou não, o que eu espero tem que ser cumprido. E isso é muito complicado. Mas agora, voltando para a história do amigo da prima. Amiga... Não sei mais como falar. É amigo do primo, amiga da prima. Mas enfim, voltando para a história do amigo da prima. É muito interessante esse lugar de que... Tem uma coisa que é muito paulista. Não sei se você também é de São Paulo, você deve sentir... Não sei se você sente isso, mas eu já escutei de muitas pessoas de fora que é muito complicado, porque em São Paulo tudo é viado. O homem que usa um cachecol é viado. O homem que usa rosa é viado. O homem que fala mais mole é viado. O homem que fala X é viado. Tudo em São Paulo caracteriza um homem que não é o homem hétero cis. E isso, gente, é cultural. São Paulo tem uma coisa que, assim, se você tem um carro... Tem carros em São Paulo. Tem carros que é de mulher e tem carros que é de homem. É bizarro o nosso machismo. É bizarro. Quando a gente fala em empresa, então, meu Deus. E aí talvez você já fala, né? Tem empresas que, se você não tiver iPhone, você tá fora do padrão. Tipo, o que isso tem a ver? Não sei, mas Tem empresas que, se você não usar o salto todos os dias, você tá fora do padrão. Bizarro, mas né? Então, tem aquele meme, Rô, já viu aquele meme da Amigos em Floripa? Que aqueles homens que são todos iguais. Já viu esse meme? Não, nunca vi. É uma foto de caras, tipo, com o mesmo corpo, o mesmo biotipo, mesmo cabelo, mesmo óculos. Tipo, os caras são idênticos. E claramente não são irmãos, eles são todos amigos. E aí o meme é Amigos em Floripa. Que é isso, todo mundo igual dentro do padrão. E aí se espera que todo mundo seja dentro desse padrão, principalmente hoje em algumas empresas multinacionais. Né? Esperam aquele tipo de cabelo, aquele tipo de roupa.
Tudo que sai não vale. Você me lembrou a época, nossa, esse amigo da prima é muito mais velho do que eu, porque eu não peguei a época de axé, né? Mas eu tinha primas, né, que mais velhas que me contaram essa história. Já tive amigas, né, que É, dançavam axé. que dançavam axé em festa. Mas elas me contam essa história, eu não sei, né? Elas me contam. Que era muito comum, né? Todo mundo dançava axé, era a moda, tocava axé em todas as bancas, e todo mundo dançava igual, né? Mas é muito interessante, você tem que dançar igual, mas diferente. Porque você tem que dançar axé, mas não pode ser muito gay. Você não Não pode ser pode muito rebolar, afeminado. né? Oi? Não pode rebolar. Não pode rebolar muito, né? É só um pouco. E aí eu fico pensando como é difícil para os caras também seguirem essa medida, né? Porque assim, ou eu sou um macho escroto, ou eu sou um viado. Não posso ser um cara normal em nenhum momento. Não posso ser só um cara. Eu sou um cara que tem uma vida, que não importa a ninguém, né? Parece que não tem isso, tem uma medida. E aí, você estava falando essa história do estar afim de alguém e ter que pegar todas, me deu até um mal-estar, na verdade. Porque é quase que um estupro, né? Que ninguém fala. É um estupro psicológico, eu diria. Né? Porque não tem força física. Mas é um estupro. É ele se sentir impelido a fazer algo. Seja por, sei lá, seja por força, seja porque o convenceu, seja porque, né, porque ele não quer ser o frágil, porque ele não quer ser rejeitado, porque ele quer ser, né, quer ser respeitado, porque tem isso, né? Tem um lugar que as pessoas, que a cultura colocam os gays, que é um lugar de muito desrespeito, né? Não serve, não presta, vai à margem. E ninguém quer ficar à margem, independente do que for, do motivo. Ninguém quer ficar à margem. Para ele não ficar à margem, ele foi, né, se deixou estuprar. Né? Para mim foi quase que um abuso mesmo. Né? É Tem que porque ficar. Nossa, mas como não? Como você não quer ficar com ela? Porque me lembrou até, assim, que a gente comentou na temporada passada. Quem não assistiu, assista. Mas que, assim, a gente, né, quando a gente fala, foi estupro, a gente não tá falando de lei, né? A gente tá falando de uma coisa, de uma situação que a pessoa se sente estuprada, mas que às vezes não está dentro do Código Penal, lá do artigo do Código Penal, né? Porque eu acho que é importante a gente deixar claro isso, né? De que há situações, sim, que tem um desrespeito, né? Que tem uma coisa da sociedade, uma coisa cultural, né? De que o homem tem que ser sempre o cara que tá ali pronto para pegar, para transar, para, né, tá sempre com uma ereção, né? Ele não pode não ter ereção, né? Ele tá sempre ali a ponto de bala. E o quanto isso não desrespeita, né, ali aquela pessoa, né, independente do sexo, né, se é homem ou mulher, mas que tem um desrespeito. E me preocupa isso das mulheres, da gente como mulher, colocar essas situações para os homens, porque é uma coisa que a gente luta contra o que acontece com a gente. Então a gente também tem que ter esse olhar de uma masculinidade saudável, de permitir que o cara exista da forma que ele quer existir, né? Porque quando a gente fala, ai, nossa, olha lá, tá dançando, tá rebolando muito, acho que é gay. A gente não está permitindo que a pessoa exista do jeito que ela quer existir, independente se gosta de mulher, se gosta de homem. Quer dançar, é uma dança, né? Tá se expressando ali do jeito que ele quer se expressar, né? Tá usando o corpo dele da forma que ele quer usar numa dança, e isso já tem um estereótipo, e a gente muitas vezes entra dentro desse estereótipo e permite que isso acontece, né? Eu já presenciei uma situação uma vez de uma amiga que queria ficar com o cara não quis, e então ele é viado. Então, assim, só que assim, ao mesmo tempo, ela é super assim, se um cara
fizer uma graça com ela, ela já se sente nessa situação. Abusada. Então, assim, só que eu não tô. Então, às vezes eu não entro nesse papel de abusador, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre a nossa responsabilidade de que eu não tô ali afirmando tudo que eu acho escroto na sociedade só porque o cara é um homem, não é uma mulher, porque aí eu tenho a sororidade com as mulheres, mas aí eu ajo de forma escrota com o cara, porque aí eu esqueço de tudo isso, né? Porque eu acho sim que a mulher ela sofre muito mais, até porque é uma questão que vem de muitos anos, é uma puta luta. Só que eu não posso também anular que o homem também passe por coisas, porque a gente está nesse modelo de sociedade porque a gente vai colocando papéis para as pessoas, a gente vai colocando papéis para as mulheres, a gente vai colocando papéis para os homens. E ao invés de ter um novo olhar, né? Não, eu tava pensando aqui, até quando a gente fala do cara que brocha, né? Sim. Ai, broxou. Nossa, e agora? Gente, é normal. O cara não precisa estar com tesão o tempo todo, né? O cara não precisa, toda vez que a mulher quer, estou disponível. Porque aquela onda do, estou com dor de cabeça, todo mundo atribui à mulher. Como se o homem não pudesse negar sexo. Porque tem essa, se o cara nega sexo, ou ele tem outra, ou ele é viado. Né? Porque gay é pouco. Né? Eu tô falando de viado de uma forma bem pejorativa mesmo. Porque não é só ele tem desejos por homem, ele é fraco, ele é frágil, ele é. Né? Porque é esse lugar que coloca essa palavra, né? Viado vai para esse lugar, fraco, frágil, feminado, né? Da escória mesmo. E não serve, né? Então ele é muito. Não serve porque ele é afeminado igual mulher, né? Então, homem que é igual mulher. Então ele não serve, não presta. Então é isso, assim. Um cara que nega sexo é um cara viado ou tem outra, né? Então, como se o cara não pudesse não querer transar porque tá muito cansado, como se o cara não pudesse broxar porque tá com outra coisa na cabeça, sei lá. Às vezes o cara tá com tanto tesão que brocha, não se sente seguro perante a mulher. Tem tanto... Isso aí então, é um assunto longo também. Mas é isso, assim, não pode negar ficar com uma mulher, não pode negar sexo, isso é muito complicado. E a gente faz isso. Né? Eu tava pensando justamente isso. Que, assim, nós como mulheres, nós temos que ser muito mais empáticas, porque para entender que também acontece isso ali do outro lado e para mudar, né? Para ter um novo olhar, porque os homens, eles vêm dessa coisa de que já começa ali na gravidez, né? Que quando o cara fala assim, vou ter um filho, vai pegar, segura as suas meninas que meu filho vai pegar todo mundo. Tem uma frase que eles falam, que eu não vou lembrar agora, que é uma frase... Segura suas cabras que meu bode tá solto. Se é mulher, já fica assim, puta merda, né? Nossa, o que vai acontecer com essa menina? Mas o cara, ele já, né, na barriga da mãe, ele nem nasceu, mas ele vai ser o potente, né? Que vai pegar todo mundo. Então tem essa coisa de criação, né, do homem para pegar geral. Que, né, os pais, os homens vão... Não são todos, né? Eu acho que está mudando, sim, muita visão, mas a maioria vai criar para essa coisa de potência, de virilidade o tempo inteiro. E a gente tem que ter essa questão de olhar e falar assim, se eu for para o motel e chegar lá no motel, eu não quero mais transar com o cara tem que respeitar a minha escolha. E se eu for para o motel e o cara broxar e eu perceber que o cara não quer transar mais... eu tenho que respeitar isso também. Então, assim, tem que ser uma coisa de mão dupla, né? Tipo, eu tenho que olhar também e falar assim, ok, você também tá no seu direito, porque se eu não quiser mais transar e você transar, eu vou me sentir estuprada. Então, eu também tenho que pensar que o outro também pode se sentir desse jeito, né? Tá nesse lugar. Então, a gente ir também desconstruindo essa coisa de que o cara tem que estar ali sempre pronto pra gente, né? E aí ele não pode... Uma. Pode falar.
Eu vou fazer uma comparação que eu vou correr o risco de ser linchada publicamente, mas eu vou falar, porque tá na minha garganta, né? E eu não guardo segredo. Rô, sabe o que eu tava pensando? Eu tava falando assim, se eu perceber que o cara não quer mais transar comigo, eu tenho que respeitar. E eu fico pensando, quantas vezes você escutou histórias de mulheres que surtam, porque não tem outra palavra, quando o cara diz que não. Não, não só não transar, tipo, não quero mais ficar com você, eu vou ficar com outra pessoa, não quero mais ficar com você, eu vou ficar sozinho. Quantas vezes você escutou histórias de mulheres que não aceitam esse não? Então é engraçado, né? Porque eu tava vendo uma coisa horrível que aconteceu, é feminicídio todo dia, né? Os caras não aceitam o não e acabam matando a mulher, espancando e agredindo, porque é essa forma que os homens entendem que eles têm que se expressar, é agredindo. Mas quantas vezes as mulheres também não aceitam o não? E aí, óbvio, que bom, elas não matam ninguém, né? Ou, quer dizer, em sua maioria não mata, mas elas agridem, elas se agridem. Quantas vezes você já não escutou aqui em consultório, gente, é direto, de mulheres que se autoagridem, automutilam, ou agridem o próprio corpo de outras formas, porque não aceitaram um não. O problema é a humanidade. O problema não é só gênero. O problema é que a gente é incapaz de entender, de aceitar e de respeitar que o outro não te quer e que isso não é o fim do mundo. Porque parece que o outro não te quer e isso diz absolutamente tudo sobre você. Se ele não me quer, eu sou um lixo. Eu odeio essa palavra, mas enfim, já foi. Se ele não me quer, eu não presto. Se ele não me quer... Cara, se ele te quer, ele só não te quer. Isso não quer dizer nada sobre você. Porque muitas vezes você não quer também a outra pessoa e isso não diz nada sobre aquela pessoa. Às vezes, pelo Exato. contrário, é super gente boa, mas não bateu, né? Não rolou uma química e tá tudo bem, né? Não quer dizer, é muito mais sobre o nosso desejo, sobre as nossas questões do que o outro, né? E eu fiquei pensando uma outra coisa também, assim, de que muitas vezes nós mulheres falamos, eu queria um cara que não fosse machista, que fosse mais sensível, que tivesse um lado feminino mais aflorado, que, né, tivesse essa questão da sensibilidade. E quando a gente encontra esse homem, a gente estereótipa esse homem, né? A gente quer mudar esse homem, né? Tipo, então existem homens com essa coisa mais artista, mais, né, mais sensível, que escolhem também com quem eles querem ficar, que tá ali assim, tipo, eu quero que bata, não quero ficar com uma mulher só porque ela tá interessada em mim, eu quero ficar com alguém que eu tenha interesse. Mas quando acontece isso, a gente se assusta, né? A gente olha e fala, putz, não, tem alguma coisa errada, porque ele tá fugindo desse padrão masculino. Então, também como as nossas escolhas, às vezes, nos sabotam, né? Eu sei que esse termo não é muito legal para psicanálise. Mas é verdade. Mas uma psicanálise selvagem é isso, a gente se sabota, né? Que eu tô pensando nisso, assim, o quanto a gente não banca, quanto nós mulheres não bancamos um cara que é feminista, como diz uma paciente minha. Ela não usa isso de um jeito pejorativo, mas assim, quantas vezes a mulher não banca um cara que não vai proteger, que quer ser protegido? Sim. Você banca namorar um cara que não te protege, que quer ser protegido, como uma mulher, como um papel de mulher? Você banca um cara que não sustenta a casa, que quem tem que sustentar é você? Você banca um cara que, enquanto você vai trabalhar, fica em casa cuidando dos filhos e da casa? Porque você sabe que tem uma história... É que assim, são outros tempos, né? Mas tem uma piada de um casal, são mais velhos, e que ela trabalha, a mulher trabalha pra caramba, inclusive, e o cara fica em casa cuidando do filho e da casa. E isso era o final dos tempos, era a piada do ano. E eu fico pensando, né? É óbvio, Rô, que eu e você agora, né? E quem tá escutando a gente, longe dessa situação, vai pensar assim: super aceitaria, imagina, né? Tranquilo, qual é o problema?
Mas na real, no pega pra capar ali, no dia a dia, perto de você, a gente ainda tem muito preconceito, né? A gente ainda tem muitas questões com caras, com homens que não tomam a frente. Ai, mas você viu? Mas ele, ai, muito, eu falo isso, inclusive. Ai, muito bicudinho. Ai, minha mamãe. Aqueles caras, né, que querem ser protegidos, né? A gente não banca. E esse é o ponto, né? E acho que esse é o ponto que a gente pode olhar. É óbvio que tem muita coisa para ser trabalhada nos homens, né? Então, de novo, não estou militando aqui, pelo contrário, estou falando psicanaliticamente, que se a gente prega algo que a gente quer, que a gente quer o nosso lugar, que a gente quer estar em um lugar diferente, a gente também vai precisar olhar os homens de lugares diferentes. Sim. Né? Até porque precisa ser, ninguém protege ninguém, é uma proteção mútua. É uma Né? Então, parceria, né? é uma parceria que a gente E está lutando para ser igual para igual. E tá tudo bem ele ter fragilidades, ele ter, né? Porque não colocar nesse lugar de que o homem não chora, o homem não. Porque é isso também, né? Quando a gente vê um homem chorando, a gente se assusta também, né? A gente, como assim? Tá chorando? Putz, tá chorando, o que, que eu faço com isso? Pega essa batata quente para você, né? Mas que ali é um ser humano também, né? E que muitas vezes ele não chora, não é porque não tenha lágrimas, não tenha sensibilidade, mas porque foi incutido na cabeça dele que ele não poderia chorar desde criança. Isso existe, a gente sabe, né? Tipo, menino não chora, para. Vira homem, você só caiu, vira homem, né? E aí o virar homem é o quê? É ser esse cara que não chora, insensível, que, né, tá lá, tipo, gritando por dentro, mas, tá tudo bem, porque a gente também tem que pensar que, se a gente for ver números de suicídio, a maioria são masculinos, né, são homens, então tem uma dor ali também, né, tem um lugar que tá doendo, e como que para a gente ter homens que respeitem e tratem bem as mulheres, a gente vai ter que desmistificar e tirar essa desconstrução masculina, né? Porque não adianta a gente lutar tanto pelas mulheres e continuar educando os homens de forma escrota, porque senão não vai mudar. Então tem que ter esse olhar, sim, de ter uma masculinidade mais saudável a todo momento. Eu acho que não é militar ao contrário. Eu acho que a gente ter essa consciência, né, de que a gente precisa mudar todos. E não é só, né, mudar a forma como a mulher é vista ou o lugar que a mulher está na sociedade. Porque não adianta só nós, mulheres, nos conscientizarmos. Né? Se os homens, que são a maior fonte de poder no mundo, infelizmente, a gente sabe disso, né? Se eles não se conscientizarem, a nossa luta ela vai ser em vão também, né? E assim, né, Rô, também não adianta a gente só ficar com a parte boa. Né? Tem a parte boa, a gente querer ficar só com a parte boa, a gente já não fica com a parte boa. O que eu quero dizer a gente não pode só querer pra gente, né? Não é só venha a nós ao vosso reino e foda-se o resto, né? A gente precisa também dar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que não adianta a gente dizer assim, os homens precisam mudar. Não, porque esse machismo, e não olhar pra gente. Né? E também não entender que lugar a gente está colocando os homens da nossa vida. Não estou falando dos homens, não estou falando do macro, não. Né? Porque o macro é fácil a gente falar. Muito fácil a gente falar do macro. Né? Falo da galera, falo de todo mundo, e aí ninguém me vê, dane-se eu. Não, eu estou falando do lugar que a gente nos coloca na nossa vida. Lugar que a gente se coloca, lugar que a gente coloca as pessoas ao nosso redor. Então não adianta, vou roubar também outra palavra da minha paciente, a gente ser feminista de internet. Né? Então, ir lá, militar, e quando chega na nossa hora, a gente não consegue olhar pra gente. Né? Então, a gente também não consegue olhar para o que a gente faz. Né? Para os lugares que a gente exige que o outro exige que o outro fique. Porque tem essa também, né? A gente vai exigindo que o outro fique no lugar que a gente quer. E não no lugar que ele deseja. Eu não falando isso, gente, de coisa pequena.
Rô, tô passando mal, não tô me sentindo bem. Ah, Fê, vamos gravar mais um episódio? Ah, só mais um pouquinho. Não, Rô, eu quero deitar, tô cansada. Uhum. Ah, mas só mais um, é rapidinho. Né? Eu tô dizendo de coisas pequenas, mas a gente não aceita que o outro fique no lugar dele, né? Que ele fique no lugar que ele deseja estar. E esse é o problema, né? A gente vai determinando coisas. E voltando à história do amigo da prima, do amigo da prima, é isso, é esse lugar que as pessoas esperam que ele fique. E ele fica assim, gente, eu quero estar no meu lugar. E por um outro lado, Rô, ele também tem uma grande dificuldade de se colocar no lugar dele. A gente dizer Uhum. assim, gente, é isso, danço assim, pode me chamar de viado, foda-se, não me importa. Ou, gente, eu sei lá, não quero ficar com você, gata. Ah, não quero ficar porque você é viado. Pense o que quiser. Também estou falando da dificuldade dele, óbvio, pensando na dificuldade de um monte de gente que tem de assim, gente, vocês podem pensar o que vocês quiserem sobre mim. O fato é que eu faço isso, isso e aquilo. Se vocês pensam o oposto, tá tudo bem. Óbvio, né? Isso é muito difícil, né, amiga? Eu estava pensando assim, é necessário criar uma clínica para dependentes do olhar alheio. E vamos É, fazer grupos, é muito tipo, difícil. para falar, porque é isso, né? Tipo, a gente quer ser bem visto e ser aceito, né? Ainda mais assim que nem ele conta, era um período da adolescência, né? Você quer super ser aceito na adolescência, você quer super encontrar sua galera. E aí você vê que o que você gosta não é aceito, então você começa a se esconder, você começa a criar as famosas máscaras, né, sociais, e o quanto isso não vai reprimindo, o quanto isso não vai criando adultos depressivos, adultos ansiosos, né, porque simplesmente porque assim, aqui em casa eu, né, tiro minha máscara e deixo ali, porque ninguém tá vendo. E aí, quando eu vou trabalhar, eu coloco ela e vou lá dentro. Não estou dizendo que a gente nunca vai usar essas coisas, mas o quanto a gente vai se abafando, né? E aí conhece um Uhum, parceiro, nem o parceiro conhece a gente de verdade, muitas uhum, vezes, né? Não estou falando que é o caso desse amigo da prima, mas é que uhum. esse movimento, se libertar disso tudo, exige um processo de aceitação muito forte e de se bancar, né? De falar, foda-se, eu curto dançar axé e dançar na boquinha da garrafa. E quem não tá feliz, foda-se. Não é tão simples, né? Parece. Parece que é muito simples, mas não é. Gente, façam terapia. É É. isso, Rô. Não guardo nem dinheiro, não guardo opinião. E use filtro solar. É, beijo, boa semana. Tchau, gente.